Este relato é do meu avô que me contou quando eu tinha 10 anos de idade. E até hoje eu me lembro dos detalhes. Aconteceu em uma pequena cidade chamada Uruburetama, no Ceará. O meu avô se chamava Pedro Tiago e ele tinha 16 anos na época. O seu pai pediu para ele ir na cidade para comprar mantimentos. E antes de sair de casa, ele pediu à sua mãe que lavasse e passasse no ferro à brasa uma roupa especial que ele usaria à noite para ir a uma festa de baile. Ao retornar da cidade, já era por volta de 18 horas. E mesmo sem energia elétrica, ele foi tomar banho e se arrumou para a festa. Ele colocou aquela roupa engomada, reluzente. E o seu pai, que era o meu bisavô, vendo a sua empolgação, logo lhe falou: "Filho, venha para casa antes da meia-noite, porque hoje é dia de lua cheia." O meu bisavô provavelmente já tinha um mau pressentimento de que algo muito ruim iria acontecer. Ele sentou-se no terreiro de sua casa e acendeu uma fogueira. E então ficou ali, fumando um cachimbo para esperar o filho retornar do baile. Ansioso por ser meia-noite, ele percebeu que o seu filho não havia chegado ainda. Mas de repente, ele começou a ouvir uns barulhos fortes de pisadas, ruídos e gritos dizendo: "Tiago, ô diabo! Tiago, ô diabo! Tiago, ô diabo!" O meu bisavô, apavorado, logo disse: "Valei-me, minha Nossa Senhora! É um lobisomem que vai comer meu filho!" O meu avô mal sabia o que espera em seu retorno. Ele conta que a festa estava tão boa que ele não queria ir embora. Porém, ao olhar para a lua, ele logo percebeu que o horário que o seu pai tinha lhe pedido para retornar já havia passado há muito tempo. E então, muito às pressas, ele teria que retornar para casa. E assim, ele voltou andando em passos rápidos, na claridade da lua cheia. Porém, ele não foi rápido o bastante. De repente, ele percebeu pisadas e passos mais rápidos do que os dele. E esses passos vinham do fundo da mata. O seu coração disparou e ele tentou correr, mas não teve como. E assim, ele logo viu a criatura. Era um lobisomem que pulava em sua direção. Ele contou que foi a pior coisa que ele já viu na vida. E ele tirou forças de onde não tinha e lutou contra o bicho com um pedaço de madeira de uma árvore chamada juca. E assim ficou até cansar. O bicho pulava incansavelmente para tentar abocanhar sua cabeça. E quando não aguentou mais lutar com o bicho, ele suplicou, gritando pela ajuda de Nossa Senhora. E com isso, o bicho fugiu para dentro da mata. O meu avô saiu correndo sem direção e entrou em uma plantação de algodão e ficou ali, perdido a noite inteira. Meu bisavô, preocupado com seu filho, chamou os vizinhos para ajudá-lo a procurar o seu filho, mas não o encontraram à noite. E logo pela manhã, o meu avô chegou em casa assustado. E a sua roupa, que era reluzente, estava toda rasgada e suja. Ele contou ao seu pai o que tinha acontecido.
E naquele instante, os dois perceberam que ouviram os mesmos gritos. Aquela voz que falava Tiago ou Diabo. E assim se repetiu por 3 vezes. E depois daquele dia, o meu avô nunca mais saiu de casa à noite. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Eu me chamo João e sou do estado de Pernambuco. Na época deste acontecimento, eu tinha 6 anos de idade e não me esqueço disso até hoje. Bem, eu, a minha mãe, o meu pai e o meu irmão mais novo tínhamos acabado de se mudar. E passando-se alguns meses, a minha prima e a minha tia vieram nos visitar. A minha prima já era uma adolescente, então ela veio brincar comigo e com o meu irmão. E quando anoiteceu, fomos jantar. E por volta de 11h30 da noite, deu uma queda de energia. E foi então que acendemos as velas. E quando deu meia-noite em ponto, eu e o meu irmão ficamos com medo do escuro. Eu, com muito medo, subi em cima da mesa. E o meu irmão se sentou na cadeira. A minha mãe estava conversando com a minha prima. E as duas estavam dando risadas. E foi quando eu vi um vulto correr no escuro. E aquilo foi muito rápido. Eu pensei que talvez fosse o meu irmão brincando. Mas a minha prima também levou um susto, porque ela sentiu algo peludo passar pelas suas pernas. E foi quando eu percebi que não era o meu irmão, pois ele estava sentado na cadeira bem ao meu lado. Eu fiquei com muito medo, mas logo depois passou. E quando foi pela manhã, tomamos café. E quando foi por volta de 10 horas da manhã, a minha mãe ficou conversando com a minha tia e a minha prima. E eu e o meu irmão fomos brincar de cabeleireiro. Eu fui passar creme na cabeça dele. E foi quando apareceu um gato do tamanho de um cachorro. Aquilo não tinha tamanho de gato, pois era enorme. E ele estava gritando como uma pessoa. Corria muito rápido, porém eu não vi detalhes daquela criatura. Os seus olhos eram vermelhos e os seus dentes eram muito grandes. E a velocidade daquela criatura era mais do que a de um gato comum, pois aquele bicho saltou pela janela e foi embora. Bem, eu não tinha medo de escuro, mas depois que isso aconteceu, eu comecei a ter medo de escuro. Bem, naquela ocasião, eu e o meu irmão começamos a chorar. Porém, a minha querida prima nos acalmou. Mas eu me lembro disso até hoje. Bem, atualmente eu já sou um adolescente e não tenho mais medo de escuro. Essa é a minha história e ela termina aqui. E muito obrigado por ler o meu relato e eu espero que vocês não passem pelo mesmo medo que eu tive naquele dia. E agradeço a todos que ouviram o meu relato. Boa noite. Olá, o meu nome é Christian. Eu tenho 23 anos e tenho um relato para contar de algo que ocorreu no início desse ano. Bem, eu sou produtor musical
Saí do Brasil tem um tempo. Não sou patriota, e muito pelo contrário. Quando vim morar aqui em Miami, nos Estados Unidos, eu fiquei traumatizado positivamente, pois ninguém até hoje nunca me xingou, me agrediu ou difamou. Bem, coisas desse tipo, porque no Brasil isso é muito comum. Lá, a maioria do povo se acha importante e acha que os outros não têm valor algum. E todo mundo quer oprimir o próximo. Eu creio que viver no Brasil fez muito mal à minha saúde, principalmente a mental. Enfim, no início do ano eu vi uma cena bizarra. Eu estava andando com um rapper americano famoso. Produzi alguns clipes e músicas dele. E ele até já foi baleado, mas sobreviveu. E tem até um filme dele contando a própria história de vida. Bem, continuando. Eu dei uma festa na minha casa. E eu moro em uma casa com várias regalias. Piscinas, suítes e tudo mais. E essa profissão realmente mudou a minha vida. E foi na noite de 13 de janeiro que vieram muitas pessoas famosas e anônimas também. Eram conhecidos e conhecidas. Eu coloquei um som para tocar, porém com o volume normal, para não incomodar ninguém, mesmo sem ter vizinhos. E lá para 5 da manhã, eu fui levar uma moça que eu tinha ficado na festa em casa. Eu, ela, o artista e alguns seguranças dele. Todos nós entramos no carro para levá-la em casa. Um motorista de aplicativo estava no volante. E logo vimos 3 homens agarrando uma mulher loira. Bem, eu falo inglês e também estou estudando italiano e francês. Porém, esses últimos são idiomas mais difíceis de aprender. Voltando ao relato, a moça loira começou a gritar: "Help me! They want my blood!" Que em português significa: "Me ajudem, eles querem o meu sangue." Ela gritou por ter visto nosso carro passando naquela direção. Mandei parar e logo saí do carro junto com os seguranças. A celebridade e a mulher que eu fiquei na festa ficaram no carro. E quando saímos e perguntamos o que estava acontecendo, os 3 rapazes olharam para a gente e mostraram dentes enormes. E pareciam que estavam possuídos. No susto, os seguranças atiraram e os 3 correram. Socorremos a moça que disse que era garota de programa e estava esperando um cliente e de repente foi atacada por aqueles rapazes. Nada aconteceu de ruim com ela, porque intervimos. Ela nos agradeceu e a levamos para casa, pois ela morava bem perto do local. Logo voltamos e entramos no carro. Bem, estava bem deserto naquela hora e ninguém falou mais nada. Então, eu levei a moça que eu estava ficando em casa e na volta, o rapper perguntou o que realmente tinha acontecido. E logo após contarmos a história, o motorista nos respondeu dizendo que naquela área de Miami tem alguns casos de vampiros. Eu achei bizarro. E nós pensamos em prestar queixas na polícia, mas provavelmente ninguém acreditaria na nossa história, ou nem daria importância. Enfim, alguém que ouve o relato neste momento sabe exatamente o que são os vampiros. E também devem saber se são possessões diabólicas, pactos ou coisas do tipo.
pois eles provavelmente matariam aquela moça se nós não tivéssemos intervido. E nem todos são socorridos ou socorridas em momentos de ataque negativos na vida. Eu só sei que esses seres existem. E sei por ter visto pessoalmente. Mas algumas pessoas só acreditam depois que veem e passam por esse tipo de situação. Abraço ao Elite Oculta e a todos vocês do canal. E este é o meu relato do dia que vi os vampiros de Miami. Boa noite.